A água é a única substância que coexiste na Terra nas três fases, sólida, líquida e gasosa. A figura representa o gráfico teórico que traduz o modo como varia a temperatura θ de uma amostra de água, inicialmente em fase sólida, em função da energia fornecida E à pressão de uma atmosfera. Indique, justificando com base no gráfico, em que fase, sólida ou líquida, a água apresenta maior capacidade térmica mássica. Portanto, nós temos aqui o gráfico da variação da temperatura de uma determinada amostra de água à qual foi fornecida energia a uma taxa constante. Nesta zona nós temos o gelo a aumentar a sua temperatura desde aqui menos 30, digamos, até 0 graus Celsius, porque esta temperatura aumenta porque lhe foi fornecida esta quantidade de energia. A partir deste ponto até este ponto, a temperatura mantém-se constante, o que quer dizer que está a acontecer aqui a passagem do estado sólido para o estado líquido. Estando toda a amostra no estado líquido, a temperatura volta a aumentar até 100 graus Celsius, altura em que se verifica a passagem do estado líquido para o estado gasoso, novamente sem variação de temperatura. A questão que se coloca está relacionada com esta zona e com esta zona em que temos duas retas inclinadas. Porquê? Porque diz, indique justificando com base no gráfico em que fase, sólida ou líquida, a água apresenta maior capacidade térmica mássica. A energia fornecida por calor relaciona-se com a massa da substância a que foi fornecida e com a sua capacidade térmica e com a variação de temperatura que lhe provoca desta maneira. Quer dizer que nós podemos resolver esta equação, ou dar-lhe outro aspecto, resolvendo em ordem a ΔT. E, portanto, ficamos com 1 sobre massa da água a multiplicar, ou massa da substância, 1 sobre massa da substância a multiplicar pela capacidade térmica mássica da substância. E, portanto, este coeficiente a que antecede a energia transferida por calor. Isto faz lembrar uma equação de uma reta. Se repararmos, o y será o nosso ΔT. Aqui há uma certa infelicidade na escolha do m para o declive da reta, porque poderá eventualmente gerar aqui alguma confusão pensando que isto que é a massa, mas não. M é o declive desta reta, apelo para que tenha isso em consideração. E x, portanto, aqui seria uma reta do tipo y igual a mx, esta aqui ou esta. Claro que não é y igual a mx, porque nós aqui temos a temperatura e aqui a energia. Portanto, será ΔT igual a 1 sobre mc é Q. Portanto, y igual a mx. O declive desta reta é o coeficiente de x. O declive desta reta será o coeficiente da energia fornecida por calor, ou seja, será 1 sobre mc. Esta reta tem um declive, esta reta tem outro declive. Porquê? Porque não têm ambas a mesma inclinação. Vamos colocar cá a expressão desta reta, será ΔT igual a 1 sobre massa da água a multiplicar pela capacidade térmica mássica da água no estado sólido, portanto, isto vezes a energia fornecida por calor. Igualmente para a reta que traduz aqui o aquecimento da água, a variação de temperatura da água desde 0 a 100 graus Celsius. Portanto, ΔT igual a 1 sobre massa da água, capacidade térmica mássica da água no estado líquido, a multiplicar pela energia fornecida por calor. São equações, como vimos, destas retas. ΔT igual a uma constante a multiplicar por a energia fornecida por calor, ou seja, y igual a mx. Mas esta constante é o declive. O declive é tanto maior quanto maior for a inclinação da reta, o que quer dizer que este declive aqui é maior que este declive aqui, já que esta reta é mais inclinada do que aquela. Mas se este declive
é maior do que este, uma vez que a massa da água envolvida é a mesma, quer esteja no estado sólido, quer esteja no estado líquido, este declive só pode ser maior que este se a capacidade térmica mássica da água no estado sólido for menor do que a capacidade térmica mássica da água no estado líquido, porque se o denominador é menor, então o valor da fração é maior. Portanto, quem tem maior capacidade térmica mássica é a água no estado líquido. Nós podíamos ter demonstrado isto de outra maneira. Vamos calcular aqui, por exemplo, quantas unidades de energia foram necessárias para provocar a elevação de temperatura desde menos 30 até 0 graus Celsius e depois vamos fazer o mesmo desde 0 graus Celsius. Qual foi a variação de temperatura que esta mesma quantidade de energia provocou a água no estado líquido, por exemplo, a partir de 0 graus Celsius até aqui a esta temperatura. Portanto, 2 unidades de energia provocaram na água no estado líquido, provocaram esta variação de temperatura. As mesmas 2 unidades de energia, a água no estado sólido, provocaram uma variação de temperatura maior. Mas atenção, que estamos a dizer que a quantidade de energia fornecida é a mesma. Então, a energia fornecida por calor, como sabemos, calcula-se desta maneira. No caso da energia fornecida ao gelo, será a massa do gelo, que é a massa da água, que é M, capacidade térmica mássica do gelo, a multiplicar pela variação de temperatura que o gelo experimentou. A energia fornecida à água será a massa, que é única, da água ou do gelo, multiplicar pela capacidade térmica mássica da água e pela variação de temperatura experimentada pela água. Estas energias, por hipótese, são iguais. Quer dizer que podemos igualar estas duas expressões e podemos, portanto, dividir tudo por M. E agora vamos tirar conclusões. Repare-se que a variação de temperatura experimentada pelo gelo é superior à variação de temperatura experimentada pela água. Então, para que estas duas igualdades se mantenham, é necessário que a capacidade térmica mássica do gelo seja menor que a capacidade térmica mássica da água. Portanto, isto era outro processo para justificar que quem apresenta maior capacidade térmica mássica, justificando com base no gráfico, em que fase a água apresenta maior capacidade térmica mássica. A água apresenta maior capacidade térmica mássica quando no estado líquido, quando na fase líquida.